E aí galera, beleza? Bom, hoje eu quero aproveitar para mostrar para vocês algumas diferenças entre técnicas de pintura. Muita gente anda me perguntando quando eu tenho a parte de pintura, né, nos vídeos. Até um dos primeiros tutoriais que eu fiz, a fase da pintura era bem pequenininha, depois pediram para eu fazer ela um pouquinho maior. E aí eu reparei, em geral, que tem muita dúvida sobre pintura. Então eu separei aqui alguns trechos de tutoriais e eu vou explicar para vocês algumas técnicas interessantes de pintura que a gente pode aplicar para diversos tipos de coisas diferentes. Bora lá! Bom, a primeira técnica que eu vou apresentar para vocês vai ser a técnica de usar a tinta spray logo em cima da pintura preta. Então o que a gente faz? A gente finaliza uma peça, passa as duas, três demãos de cola branca, o quanto você achar necessário para a peça, quando for EVA, ficar impermeabilizada. Se for outro tipo de material, passe o primer adequado. E aí, você, depois de passar uma tinta preta, base, você pega a tinta que você quer que destaque. No caso, nessas duas filmagens eu usei o prata. E você espirra por cima, mas sem cobrir muito. Ela vai ser uma cobertura leve, ela não vai entrar nos veios e ela vai fazer com que a peça crie dimensão. É muito rápido de se fazer e seca muito bem. A próxima dica, ela é mais ou menos o contrário. A gente pinta tudo da cor que a gente quer que já fique destacada. E depois a gente preenche os vãos que a gente quer que fiquem profundos com nanquim ou tinta preta diluída, tinta acrílica preta, e um pincel bem fofinho. Aí você passa e depois passa um papel higiênico por cima para tirar o excesso. Isso faz o efeito contrário, vamos dizer assim, o processo contrário para o mesmo efeito. Só que essa fase é melhor se são pequenos detalhes, porque você vai ter que gastar tanta tinta spray. Também é bom quando os detalhes forem muito pequenininhos, porque mesmo assim é capaz de você ter que gastar muito material para cobrir aquele pedacinho, e com o pincel você tem muito mais controle. Lembra depois de selar com verniz spray. O próximo processo que eu vou mostrar para vocês é o que eu mais uso. Você passa as 2 ou 3 demãos de cola branca como primer para peça, de EVA no caso. Depois eu passo a cola branca misturada com a tinta para fazer uma base de cor. E depois eu vou acrescentando as cores que eu quero que fiquem em destaque. Neste caso é a peça do busto da Morgana, e depois da base toda pronta, eu fui acrescentando o dourado por cima. 2 a 3 demãos do dourado funciona. Depois, para dar mais volume para essa peça, você pode acrescentar aquela etapa que eu acabei de apresentar, que é passar a tinta preta nos vãos para fazer com que a peça ganhe mais dimensão. Depois de você passar o preto, você tira o excesso dele com papel higiênico ou um paninho umedecido, e a peça vai ficar só com aquele volume, sem ficar muito manchado, nem nada assim. É uma peça muito boa para você acrescentar detalhes de batalha em peças. Lembra depois de selar tudo com verniz. A próxima etapa é mais ou menos mais do mesmo, com a diferença que a gente vai fazer o efeito de dar profundidade, dessa vez tudo com um pincel. No caso, eu passei tinta mesmo no pincel preta em toda essa peça, e depois com o pincel e a tinta que eu queria que desse destaque, eu fui acrescentando o mesmo efeito da primeira técnica, com o spray, com a diferença que você passa o pincel na direção da ranhura. Isso faz com que a tinta não entre tanto no vão e ela vai criar uma base bem bonita. Outra coisa é que, se você quiser que a peça fique mais escura, a cor final dela, você passa uma base preta. Se você quiser que ela fique mais clara, você passa uma base branca. No caso, como eu queria que ficasse com cara de ouro envelhecido, eu passei preto por baixo. E depois, se você quiser realçar os detalhes, você pode voltar com a técnica que eu te apresentei de passar os detalhes pretos depois, fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, esse processo é 2 técnicas em uma peça só. Você pode acrescentar uma das técnicas de acordo com o seu gosto, tá? É bom você também aprender qual peças podem ser usadas para qual técnica, dependendo do resultado final que você deseja. No caso dessa peça, eu pintei tudo de preto, depois eu passei branco nos lugares onde tinha que realçar a pintura, esperei secar e depois só passei por cima. Serve para mostrar para vocês o que eu falei sobre a base escura e a base clara. Se eu passasse esse tom bem claro em cima da base preta que eu tinha feito para o resto, a tinta não ia aparecer. Por isso que antes você precisa pré-pintar com uma cor clara. Agora eu vou apresentar para vocês uma técnica um pouco mais nova, para mim e principalmente para mim, mas eu acho que seria interessante a gente começar a introduzir, que é o aerógrafo. Para você trabalhar com aerógrafo, você precisa da pistola, que é o aerógrafo, e você precisa de um compressor de ar, não um equipamento muito barato. Outro contra é que aqui no Brasil não há muitas tintas apropriadas para aerógrafo. Então, no meu caso, eu tive que misturar a tinta acrílica
com Vidrex, aquele que a gente usa para limpar vidro. E aí essa mistura sai para passar na peça. O único problema que eu senti é que como a peça fica muito aguada, além de dar várias demãos, eu tive que tomar cuidado para a tinta não escorrer. Então é um processo muito mais trabalhoso, mas o resultado dele é muito bonito. A cor fica bem orgânica na peça, sem contar que você não tem marcas de pincelada. Isso é ótimo para uma peça muito delicada ou uma peça que você queira acrescentar sombras. Ao invés de pintar tudo com aerógrafo, você passa só as sombras com aerógrafo. E depois, uma última técnica muito interessante que pouca gente sabe é que você pode usar a tinta da tinta spray, mas passar com um pincel na sua peça. Você espirra ela na tampa da tinta spray e depois com um pincel, não usa um pincel muito novo, tá? Porque ele, como você vai ter que tirar com um removedor, thinner, essas coisas, o pincel vai ficar bem zoado. E aí você vai passando. No caso, como eu queria esse prata bem metalizado, eu peguei ele direto da tinta spray, espirrei na tampinha e usei ele para pintar os ossos. É importante também pensar que dependendo do spray que você vai passar em cima, você pode matar o metalizado dele. Então tome cuidado e faça um teste antes. Outra coisa interessante de ressaltar, em modo geral, é que você olhe na descrição do item, da tinta, solvente, qualquer coisa que você estiver usando, qual é a base dele, para saber com qual outras misturas ele pode ser feito. Por exemplo, uma tinta que é a base de água vai diluir na água, vai sair na água e pode ser misturado com outras coisas à base de água, sem dar reação. Uma tinta que é a base de solvente próprio, ela vai ter que ser diluída com aquele solvente próprio e ela vai dar reação com alguns outros materiais. Caso você tenha alguma dúvida se vai dar certo ou não, antes de passar na sua peça, faça um teste, uma prova, num pedacinho pequeno de um material que você possa jogar fora, se não der certo. É interessante que toda a fase, desde primer até de pintura, ela é um descobrimento da peça. Você pode aproveitar para saber o que você gosta, o que fica bom, que técnica funciona. E caso você queira dar uma olhada em dicas de onde conseguir material e de onde conseguir outras coisas, eu vou deixar alguns links aqui na descrição e aqui no olhinho aqui do lado, para vocês verem outros itens essenciais. Eu também vou deixar aqui embaixo para vocês uma playlist falando sobre as colas essenciais. Foi um dos primeiros quadros, vamos dizer assim, que eu fiz aqui no canal, que eu queria explicar para vocês a diferença entre o que eu chamo de 4 colas essenciais. Que é a super cola, a cola de contato, a cola quente e a cola branca, obviamente. Eu uso muito das 4 colas e eu acredito que se você tiver 2 das 4, você consegue trabalhar com quase qualquer material sem problema. É também importante ressaltar que algumas tintas e algumas colas só podem ser vendidas para maiores de 18 anos, porque elas são meio tóxicas. Isso também ressalta um fato que é muito importante você trabalhar em lugar arejado e com máscara. No caso, você pode ver nos meus vídeos, eu não estou com máscara em todos os momentos, mas a janela fica bem na minha frente e eu coloco um ventilador atrás de mim. Normalmente quando eu gravo eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo e eu acabo esquecendo de usar máscara, mas normalmente eu uso máscara, principalmente quando eu vou lixar alguma coisa, porque senão fica horrível depois. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou, pra mais gente saber como trabalhar as fases de pintura diferente. E se inscreve no canal, tá? A gente tem vídeo toda semana. E acho que é isso. Beijo e até a próxima!